Você nunca vai conseguir sonhar nem viver a realização dos seus sonhos se você tiver esse tipo de mentalidade. Meu nome é Rebeca, nesse canal aqui eu falo sobre o que pode abençoar a sua vida, então já vai se inscrevendo, deixando seu like e compartilhando esse vídeo. Se ele abençoar a sua vida, com certeza vai abençoar a vida de várias outras pessoas. Amém? Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, diz assim: saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Afaste-se destes também. O mundo está um caos, e esse é um fato. Esse é um fato não apenas no momento em que a gente está vivendo, mas também sempre houve algum caos ocorrendo, algum problema acontecendo na humanidade, e isso marca toda a história da humanidade. Sempre houve algum problema acontecendo, mas o mundo está um caos. Toda hora a gente vê notícias ruins e quando a gente acha que isso vai se limitar ao que a gente vê na TV ou na internet e a gente pensa que não e aparece um problema do lado da gente semelhante ao que a gente viu na internet, a gente vê que essa maldade não está distante, mas perto da gente, por mais que a gente nem sempre queira abrir os olhos para enxergar. Nós cristãos não estamos isentos de sermos afligidos nesse mundo, até porque o Senhor Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E é comum que um cristão também sofra com as aflições desse mundo, porque o Senhor não está criando filhos para serem intocáveis, e sim filhos para serem resistentes às dificuldades. Então, nós também nesse mundo nós vamos sofrer, vamos passar por dificuldades e aflições, mas o que a gente não pode permitir é que toda dificuldade desse mundo, todas as guerras, pestes, fomes, impossibilidades, situação do governo de qualquer país, a gente não pode permitir que todos esses acontecimentos ruins que estão acontecendo no mundo nos impeça de ter a esperança que Cristo, em sua palavra, nos garantiu. Eu decidi gravar esse vídeo porque eu estava assistindo na internet esses dias o vídeo de um moço que ele estava falando que nós estamos numa sociedade onde nós não iremos ver mais casais envelhecendo juntos, porque a facilidade com a qual as pessoas descartam umas às outras é absurda, assim, é grande. E eu concordo que as pessoas têm descartado umas às outras com uma facilidade muito grande. Mas agora, eu como cristã, assim como eu vi muitas outras pessoas concordando com o que ele estava falando no comentário do vídeo, eu como cristã olhar para a realidade desse mundo e ver que muitas famílias estão se destruindo e medir a minha realidade pelo que está acontecendo nesse mundo, isso não é saudável, isso não é o que a palavra de Deus me ensina. Eu não posso olhar para o desastre desse mundo e começar a medir o meu futuro pelo que está acontecendo, sabe, à minha volta. Eu não posso decretar o que vai acontecer no meu futuro pelo que está acontecendo à minha volta, ou melhor dizendo, o que está acontecendo à minha volta, os desastres, as situações que desfavorecem a minha vida, talvez, que parecem me desfavorecer à minha volta, essas situações não são determinantes para o meu futuro. O que determina o meu futuro é a palavra de Deus. O que determina o meu futuro é o que Deus já falou para a minha vida. Não são as circunstâncias, não é uma pessoa, um ser humano aqui na Terra, não é as dificuldades, as aflições, as tempestades. Isso não determina o meu futuro. O que determina o meu futuro é a palavra de Deus. E se tem alguém que pode na minha vida fazer alguma alteração, sabe, alguma intervenção e determinar o meu futuro de uma forma diferente, é apenas eu, com minhas escolhas, e o próprio Deus. O resto não tem esse poder. Mas nós, como cristãos, infelizmente eu tenho visto muitos cristãos atribuindo o poder da mudança do seu futuro nas mãos da sociedade, nas mãos da circunstância à sua volta, nas mãos do governo, nas mãos de não sei quem. Só que, na verdade, eu quero te lembrar aqui nesse vídeo que o Senhor Jesus tem me lembrado durante esses dias. Quem determina o seu futuro não são as circunstâncias à sua volta, não é o problema que você está enfrentando, nem as dificuldades do seu país, da sua cidade, da sua família. Não, quem determina o seu futuro sou eu.
O que determina o seu futuro não é o estado da sociedade, onde muitas famílias têm se destruído, onde tantas pessoas têm vivido em miséria, onde várias pessoas não conseguem nem viver em pureza. A gente vê muitos jovens que não conseguem viver em pureza e em santidade. A gente olha para esses jovens e fala assim, poxa, eles não conseguem viver em pureza. Eu também não consigo, porque o jovem na atualidade, no século XXI, não consegue viver em pureza. Infelizmente, a gente tem moldado o nosso pensamento com essa visão horrível da sociedade. A gente tem se permitido pensar dessa forma, porque a gente tem permitido que o padrão da sociedade molde a nossa forma de pensar, ao invés de nós permitirmos que a palavra molde a nossa forma de pensar e que com essa mentalidade bíblica nós questionemos a sociedade, nós questionemos o padrão de comportamento da sociedade. Esse é o ideal. Mas o contrário, infelizmente, está acontecendo. Nós olhamos para a sociedade, tomamos aquilo como verdade e com aquela verdade nós questionamos a Bíblia, quando deveria ser o contrário. A palavra do Senhor deveria ser considerada como absoluta em nossa vida, mas infelizmente muitos não têm a considerado assim. E o mais triste é que essa mentalidade trava muitas pessoas, principalmente jovens. Por quê? Porque como é que você vai conseguir alcançar uma família feliz se você já não tem esperança de uma família feliz? Quando você vê uma família feliz, você olha e fala assim, é fake. Como é que você vai conseguir alcançar a prosperidade se quando você vê uma pessoa prosperando, você sente inveja e você diz assim, essa pessoa roubou para conseguir chegar nesse patamar. Eu não acredito que Deus possa prosperar uma pessoa porque eu estou nessa situação há muito tempo. Como é que você vai conseguir alcançar aquilo que você nem acredita? Aquilo no qual você nem confia, você nem crê, você nem acredita que é real. Eu digo isso porque talvez pode ser a sua realidade. Você está completamente desacreditado, porque você tem tomado a realidade da sociedade, do mundo à sua volta, como verdade, quando na verdade o que determina o nosso futuro é a palavra de Deus e não o que acontece à nossa volta. Infelizmente, esse é um dos motivos que tem levado muitos jovens dentro da igreja a não acreditarem mais num casamento feliz, numa família feliz. Praticamente ninguém acredita mais. A maioria não acredita mais, muita gente não acredita mais. A gente vê uma quantidade imensa de jovens desacreditados do futuro, desacreditados, sem esperança na família, não acreditam mais na possibilidade de viver em santidade diante desse mundo completamente impuro, não acreditam mais na possibilidade de ter uma família feliz que glorifique o nome de Deus, não acreditam mais na possibilidade de ter um casamento duradouro que vai glorificar o nome de Deus e fazer a diferença no meio dessa geração onde as pessoas têm se descartado com uma facilidade gigantesca. Ninguém acredita mais. Na verdade, não é que ninguém acredita mais, mas muita gente não acredita mais. E isso deveria ser assustador para o público cristão, porque nós temos o livro da esperança, o manual da vida, a palavra de Deus, que nos incentiva a crer, mesmo quando a sociedade à nossa volta está dizendo o contrário. E o nosso comportamento não está sendo baseado na palavra, mas sim naquilo que a gente vê na sociedade. A palavra do Senhor nos convida a ter um pensamento diferente, a ter uma mentalidade diferente. Não importa se existem diversas famílias que por esse mundo aí estão se destruindo. A minha família não será uma dessas famílias que estão se destruindo. Não importa se na atualidade é comum que a gente veja muitos casais que estão terminando relacionamentos e iniciando outros relacionamentos com uma facilidade tão fácil, sabe? Trocam de relacionamento como se estivessem trocando de roupa. E isso é horrível, isso é horroroso. A gente não pode medir a nossa realidade por isso. Tem casais se destruindo, mas o meu casamento não vai ser o casamento destruído como tem sido de muitos aí no meio dessa sociedade. Tem famílias se destruindo, mas a minha família não vai ser uma dessas famílias que no meio da sociedade normalmente se destrói com facilidade. Existem várias pessoas que estão passando por miséria na área financeira, não sabem lidar com a sua área financeira, estão passando por dificuldades grandes e principalmente no Brasil, onde é um país com muita desigualdade, enfim, eu não vou entrar nessa situação aqui agora, mas a gente não pode olhar para a realidade das pessoas que, sei lá, nasceram pobres, permanecem pobres ou, sei lá, chegam a uma classe um pouco superior, mas não muda muita coisa e morre daquele jeito. A gente não pode se conformar com a realidade da nossa volta, a gente não pode se conformar nem com aquilo que a gente vê à nossa volta, nem com aquilo que a gente já viu, porque se tem algo que nos desmotiva muitas vezes, não é só o desastre que a gente vê, as coisas negativas que a gente vê na sociedade, mas aquilo que a gente já viu no nosso passado. Eu me frustrei, no meio da minha família, e eu não acredito também que no futuro eu vou ter uma família feliz, por exemplo. Meu pai, meu avô, os meus antecessores, né?
os meus ascendentes, eles não tiveram sucesso financeiro, então eu acho que eu também não vou ter. Toda a minha família tiveram um casamento destruído, então eu acho, sabe? Essas pessoas que nutrem esse tipo de pensamento, porque elas não se baseiam na palavra, elas se baseiam no que está acontecendo à sua volta e elas se baseiam naquilo que já aconteceu, elas se baseiam em suas frustrações, elas se baseiam nas histórias horríveis que aconteceram no meio da sua família e por não depositarem a sua esperança na palavra como deveria ser, elas acabam desacreditando, sabe? Elas acabam acreditando que o que acontece na sociedade, o que já aconteceu, é determinante para o futuro delas, quando na verdade o que deveria ser determinante para o futuro dela, ou pelo menos o que ela deveria considerar como determinante para o seu futuro, é simplesmente a palavra de Deus. Ela não acredita que no meio da família dela, esse tipo de pessoa não acredita que no meio da sua família pode ser a exceção. E eu estou aqui para te dizer, eu não sei se no meio da sua família todo mundo tem uma área destruída, se no meio da sua família tem uma área onde todo mundo está caindo, onde todo mundo não tem um casamento feliz, parece que todo mundo não tem uma vida financeira feliz, parece que todo mundo tem um problema na família assim peculiar, onde a família não consegue ser feliz, eu não sei, mas talvez você seja esse tipo de pessoa, e eu estou dizendo aqui pela autoridade que há na palavra de Deus, você pode, e se você quiser, você será a exceção no meio da sua família. Você não nasceu para ser idêntico ao seu pai, idêntico à sua mãe, e o que acontece também no meio da sua família e na sociedade não é o que vai determinar o seu futuro. Se você aceitar que Cristo transforme a sua vida, a partir de você, a história da sua família vai ser diferente. A história vai ser diferente a partir de você, basta você querer aceitar que a palavra de Deus é o que determina o seu futuro, e não aquilo que a sua mãe fala, não aquilo que a sua família vive, não aquilo que o seu pai fala, que alguém da sua família fala, que alguém da sociedade fala. Não é o que acontece na sociedade, não é o que acontece no meio da sua família que determina o seu futuro, mas sim a palavra de Deus. Acontecerá que nos últimos tempos, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E eu trago uma reflexão por meio desse próprio versículo. O amor de muitos se esfriará, porém muitos não são todos. A família de muitos tem se destruído, mas muitos não são todos. A vida financeira de muitos tem se destruído, mas muitos não são todos. Muitos jovens não têm conseguido viver em santidade no meio dessa sociedade tão impura, tão afundada no pecado, mas muitos não são todos. Então, parafraseando, acontecerá que nos últimos tempos, nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará, mas importa que esse amor frio não seja o meu, não seja o seu, não seja o nosso. Acontecerá que nos últimos tempos, sim, famílias também vão se destruir. As pessoas descartam umas às outras com uma facilidade muito grande. Casamentos não se tornam mais duradouros, mas se torna tipo um test drive, que as pessoas se relacionam e depois descartam umas às outras, num padrão completamente antibíblico. E eu sei que isso é horrível. Eu sei que isso desmotiva muitos até de acreditar que possa existir um casamento feliz e duradouro. Mas por mais que existam famílias se destruindo, por mais que existam várias pessoas com casamentos não duradouros, o seu casamento não vai ser assim, a sua família não vai ser assim. Decrete isso sobre a sua vida, porque é a própria palavra de Deus, e pode dizer para si mesmo que a partir de você a história muda, a partir de você a situação é diferente. Não importa quem não mais acredita no casamento, não importa quem não acredita mais numa família feliz, não importa quem não acredita mais que um jovem pode viver em santidade no meio dessa sociedade tão impura e perversa. Você acredita, e se você acredita, você pode e vai viver isso. Eu acredito, e no meio dessa sociedade, por mais que existam várias pessoas desacreditadas, principalmente dentro da igreja, eu escolho ser a exceção. Várias famílias se destroem, mas a minha será a exceção. Vários casamentos não são duradouros, mas a minha será a exceção. Várias pessoas vários jovens não conseguem viver em pureza no meio dessa sociedade, mas eu e a minha família, nós seremos a exceção. Você pode escolher e dizer isso, eu vou ser a exceção. Então é isso, o mundo está um caos, mas você pode ser a exceção no meio de todo esse caos. O mundo está em trevas, mas você foi chamado para ser luz. O mundo está sem sabor por conta do pecado, mas você foi chamado para ser sal nesse mundo, tá bom? Se inscreve nesse canal mais uma vez, eu tô te pedindo.
Deixa o seu like e compartilha esse vídeo para essa pessoa que tá aí desacreditada, sendo levada por vários pensamentos demoníacos, porque esse é o pensamento demoníaco, onde já se viu um cristão se deixar levar pelos pensamentos dessa sociedade, né? Um beijo e a paz do Senhor. Até o próximo vídeo.